Olá pessoal, bem-vindos a mais um Café com a Fita. Hoje a gente vai falar sobre um tema que já está mexendo com o mundo inteiro há algum tempo, mas que em 2026 vai mexer ainda mais. Inteligência artificial e marketing jurídico. O que a gente realmente enxerga aqui que vai mudar no próximo ano? Bom, nos últimos 2 anos, a IA mostrou que veio para ficar. Escritórios eram resistentes em começar a usar, testar a IA, outros começaram a internalizar algumas ferramentas, e fato é que ela veio para ficar e a gente está estruturando novamente áreas inteiras. 2026 é um ano que a IA não é novidade, né? É um ano de consolidação. É quando, na minha visão, a IA deixa de ser um experimento e ela vai virar realmente uma infraestrutura de trabalho. E com isso, eu resolvi separar algumas tendências que a gente mapeou por aqui. A primeira delas é a IA como uma produtividade inteligente. Então, assim, não é nenhuma novidade que a IA começou a assumir tarefas repetitivas de verdade. Mas algo que ela consegue fazer também é uma otimização de tempo no sentido de organizar conteúdos, organizar roteiros, versionamento de arquivo, fazer uma governança ali por trás, né? É sobre realmente liberar tempo para o que mais importa, que é a construção do relacionamento, a estratégia e a reputação. Perceba, eu não estou dizendo que a IA vai produzir todos os conteúdos e que todo o conteúdo de IA é o que a gente deve seguir. Não é sobre isso. É sobre uma organização estratégica muito mais direcionada e assertiva. Isso linka com a próxima tendência, que é uma personalização extrema. Então, pra gente aqui na Fita, em 2026, é realmente o fim do post genérico. Aquele conteúdo que serve para todo mundo. Então, assim, com a IA fica muito mais prático de você estruturar o que a gente chama de microconteúdos, que são adaptados por setor, por problema, por momento da jornada do seu cliente. Isso só funciona, claro, quando o escritório tem posicionamento. A IA melhora o que é bom, mas quando tem estratégia, a gente consegue potencializar. E se não tem estratégia clara, não vai resolver nada. Fluxos comerciais automatizados. Gente, aquela coisa chata de bot, não é sobre isso que a gente está trazendo aqui como tendência. É justamente sobre o monitoramento por trás do seu fluxo comercial. Então, é realmente o fim da perda de oportunidades por desorganização. Não é e nunca será a IA que fecha um contrato na advocacia, mas é a IA que organiza todo o seu CRM, todo o seu fluxo para que você tenha visão do que está acontecendo em cada momento, o que você precisa fazer. E isso linka também com a outra tendência que eu separei aqui, que é justamente dados. Então, assim, escritórios têm muitos dados técnicos. Quando a gente puxa para a área de marketing, business development, a gente está falando de dados soltos. Então, a IA, ela consolida as informações, ela cria padrões e, com isso, você consegue visualizar coisas que antes não estavam claras. Com essa organização, por exemplo, para dentro do seu comercial, você otimiza essa esteira e você consegue enxergar para que você atue de forma muito mais assertiva para que as oportunidades não passem batido. Então, você consegue identificar com muito mais clareza onde estão os seus gargalos operacionais, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de marketing comercial e business development. Isso entra também em linha com uma outra tendência que a gente mapeou por aqui, que é justamente a especialização das IAs. Então, existem inteligências artificiais já especializadas em vários tipos de indústria. Já existem também IAs especializadas no mercado jurídico, mas IAs especializadas no mercado jurídico com um foco técnico. Organização de processos, versionamento dos processos, ativação de processos. Mas se a gente pega IAs com um foco no mercado jurídico para as áreas de back-office, ainda é algo que está começando a ser construído e que nós realmente acreditamos que vai ser uma grande tendência para 2026. Outra tendência que a gente acredita é justamente a IA como uma ferramenta que vai guiar essa reputação
dos escritórios, né? Então, em qual sentido? Novamente, no sentido de amplificar. A reputação, gente, a gente tem que construir, né? E essa reputação, ela é construída a duras penas, com muita qualidade técnica, com muito relacionamento, com muita dedicação. Mas fato é que com a IA, a gente consegue utilizar, com a IA trazendo dados, né? A gente consegue amplificar o nosso discurso digital. Então, é aquela coisa de, no offline, você valoriza aquilo que você construiu. E você usa o digital para amplificar essa reputação que você está construindo, este posicionamento que você está construindo. E a IA, ela entra como um amplificador 2.0, vamos trazer assim, dentro do digital, né? Justamente pela maior acuracidade mesmo, né? Que ela consegue te trazer de dados para direcionar os seus conteúdos, as suas iniciativas, o tipo as dores, né, do segmento que você atua, por exemplo. Então, a gente sai de muito achismo, né, e começa a utilizar a inteligência artificial realmente para amplificar todas as nossas potencialidades em vários aspectos. Então, 2026, nós acreditamos fortemente que a inteligência artificial, ela será efetivamente parte da estrutura de negócio dos escritórios de advocacia. Então, não é sobre a área técnica utilizando inteligência artificial, é sobre como também o back-office vai utilizar inteligência artificial para otimizar, para trazer mais acuracidade e também para trazer mais resultados, né, para dentro dos escritórios de advocacia. Então, aquela coisa do métricas de vaidade, produzir esse conteúdo porque tá aqui no calendário que tem que produzir um conteúdo, isso acabou. E 2026 é o ano que realmente os escritórios conseguirão colocar em prática com novas esteiras de organização mesmo, né, interna, colocar em prática essas estratégias muito mais alinhadas com o negócio. Então, novamente, a gente precisa o quê? Valorizar o que a gente constrói no offline e utilizar o digital para amplificar realmente toda essa nossa reputação, essa nossa construção, esse nosso posicionamento, né? E de uma forma muito mais direcionada. Então, a gente acaba entrando em outros assuntos que a gente já abordou aqui em outros cafés com a fita, como intencionalidade por trás daquilo que a gente faz, propósito por trás daquilo que a gente faz, entender o cliente, entender as dores do cliente, entender os seus objetivos de negócio. E a partir da clareza desse tipo de questionamento, né, das respostas para esse tipo de questionamento, é que você realmente consegue, então, traçar estratégias assertivas e potencializá-las com a utilização de inteligência artificial. Era isso que eu tinha para falar com vocês no Café com a Fita desse mês. Eu espero que vocês gostem e que vocês tragam também dúvidas, sugestões nos comentários. Interajam aqui conosco sobre pautas que vocês gostariam de ver nos nossos Cafés com a Fita. Eu sou Marcela Lage, diretora da Fita Métrica. E até o próximo café.